Bom dia, pessoal. Eu ia fazer um vídeo mais formal, mas devido às circunstâncias pessoais aqui eu vou fazer por aqui. É mais uma nota verdadeira, né, de esclarecimento sobre o possível furto, né? Não vou falar que é um furto porque depende de vários fatores. Por que eu falo isso? Vamos a todos os fatos, né? Recentemente um grupo de boas pessoas, né, que se dizem boas pessoas pelo menos, divulgou aí um comunicado que a gente tinha notificado um senhor idoso que estava deixando a bicicleta destrancada na vaga dele. Por que o condomínio notifica esse tipo de situação, né? Muitas dessas pessoas desse próprio grupo saem reclamando de objetos deixados aí nas vagas de garagem e a gente notifica, né? É direito e dever dos moradores seguir as regras, pedir que elas sejam seguidas. O que acontece? Foi divulgado então em grupos que essa bicicleta estava lá ficando destrancada, né? O primeiro ponto é importante vocês entenderem sobre isso. Segundo ponto, foi aberto pela filha, né, desse senhor um chamado na administração sobre essa situação, contestação da notificação. A resposta minha foi bem simples, no sentido de que realmente não pode, tem bicicletários menores justamente para auxiliar, né, colocar essa bicicleta, mas que a gente estava já providenciando bicicletários aqueles de encaixar no chão para poder facilitar aí para esse senhor. Está respondido, é chamado formal, a proprietária aí do apartamento, que é a filha desse senhor, sabe. Alguns dias depois, recebi a notícia aí do possível furto. Já informei o supervisor de segurança e ele me informou: Felipe, não tem nenhum tipo de chamado. Então a gente foi tentar identificar como que aconteceu, né, o passo a passo dessa história. No dia 30, o fato aconteceu, né, no dia 30, porém só foi feita a reclamação na administração no dia 6. Não sei por que eles demoraram 7 dias para se reclamar de uma bicicleta possivelmente furtada. E eu vou falar por que possivelmente furtada. Nós olhamos nas câmeras antes, porque assim, veio a informação. Já volto aqui no vídeo, peraí. Então vamos lá, continuando, né? Tive que cortar aqui por problemas pessoais, mas vamos lá. Por que eu falo possivelmente furtado? Como que a gente identificou que essa bicicleta saiu do condomínio? Pelos moradores informando, né, que já estavam no grupo, acabou chegando até nós. Então passei para o supervisor, ele levantou: qual foi a última vez que esse morador entrou pelo portão de veículo? Nós identificamos, e a próxima vez que ele saiu pela catraca, né? Então ele entrou como um veículo e saiu como um pedestre. Então a gente já teria uma faixa de período para tentar agilizar e identificar, né? Isso sem chamada aberta, nós não sabíamos o horário, o dia, nada do ocorrido. A gente começou por suposições e nesse intervalo de tempo nós identificamos aí que uma pessoa saiu tranquilamente com a bicicleta pelo portão de veículo. O sistema de reconhecimento facial identificou o rosto desse morador, né? É um outro morador. Então assim, quem que pode alegar que é furto, né? O ladrão pode se autodeclarar culpado e informar que furtou. O dono da bicicleta pode falar que é um roubo, que é um furto, só que ele tem que provar que foi furtado, né? E a polícia vai identificar, vai visualizar, assim como até mesmo o juiz, né? Porque tem que passar por um processo de julgamento. Por que o condomínio não vai afirmar hora nenhuma que foi um furto? Porque a pessoa sai muito tranquila com a bicicleta, tá? Não tem uma característica de furto. E existem outras situações, como por exemplo, a bicicleta pode ter sido dada de bom grado, pode ter sido emprestada, pode ter sido dada em pagamento de algum tipo de situação, né, necessária, muito comum. Mas assim, o condomínio sim colaborou antes mesmo de ser informado. Olha só como que foi distorcido as informações, né? Então as imagens ficaram disponíveis. A gente aguardou, não sei porquê, 7 dias para abrirem o chamado e só agora foi feito o boletim de ocorrência, né? Muito complicado, porque quando vamos sair do condomínio, quando se furta alguma coisa, quem tem que chamar a polícia é quem é o prejudicado, né?
O condomínio não teria nem condições de chamar a polícia para algo que ele não sabia, ainda mais que não foi ele o prejudicado. A gente poderia sim auxiliar ligando para o 90 para vir, desde que a gente fosse informar, tá? Os registros chamados estão todos lá, as datas, o WhatsApp que ele mandou no dia da administração. Ele mandou o WhatsApp no dia 6 à noite e o chamado foi formalizado no dia 10. No próprio dia 10 a gente já disponibilizou as imagens porque a gente já sabia que ia vir essa demanda, né? O tempo todo o supervisor esteve em contato com o morador, né? Assim que ele abriu o chamado, falou, acontecendo isso e tal, orientando ele, vamos fazer o boletim de ocorrência. A gente insistiu várias vezes, né? Então, assim, o único culpado, se realmente ocorreu o furto, é do ladrão, tá? Esse é o fato verdadeiro. Mas nossas ações têm consequências. Vamos analisar algumas ações. Uma, se deixar uma bicicleta destrancada jogada pelo condomínio. A segunda é você informar que tem uma bicicleta destrancada pelo condomínio nos grupos do WhatsApp, né? Gostaria de saber se alguém aqui vai divulgar que vai sair e vai deixar o apartamento destrancado nos grupos, né? Acho que as pessoas têm consciência que na quantidade grande de pessoas que tem nesse condomínio, não se pode confiar em todo mundo. Outra ação é a demora enquanto a se informar sobre o fato, né? Por que dessa demora? Ficamos sabendo que foi divulgado que as imagens do condomínio só gravariam por 7 dias e a gente ampliou essa gravação, né? Hoje a gravação dura um pouco mais e graças a isso a gente conseguiu, questão quase a gente teria perdido as imagens, né? Então ficou assim meio, não vou falar duvidoso, mas ficou estranho, sabe? Ficou mal falado, mal conversado, né? E o pessoal fala assim, mas é um idoso, ele não sabe o procedimento. Também não é verdade, né, galera? Esse senhor já abriu vários chamados na administração, a filha dele também. Então, todo mundo sabe o procedimento. Por que o condomínio já não envia as imagens logo de cara? Vamos pensar aí numa situação, não aconteceu aqui no condomínio, mas eu vou contar porque assim, acaba que eu estou em vários grupos, vários condomínios, várias notícias. O morador falou, aconteceu alguma coisa no meu apartamento, eu não lembro certinho, gostaria de ver as imagens do meu bloco. E as imagens que ele queria ver, na verdade, era da esposa saindo com o amante, né? E não era um furto, não tinha boletim de ocorrência, foi demonstrado isso e, enfim, no fim acabou em morte, né? Porque ele mentiu uma situação para ter acesso às câmeras. Felipe, mas a gente não tem acesso às câmeras? Temos sim. Se for um furto, a gente precisa do boletim de ocorrência. Se for para entender um caso, a gente não sai demonstrando as câmeras para os outros, porque as imagens podem mostrar outras pessoas e isso invade a privacidade, né? Infelizmente aí a gente precisa ter esse cuidado, felizmente. Então assim, gostaria de mais respeito ao condomínio, que essas pessoas mentirosas têm espalhado situações totalmente aleatórias. E eu não entendi muito bem porque nesse grupo tem um policial, né? Melhor nenhum, esse policial ajudou, me colaborou, tem advogado nesse grupo e assim, ficou parecendo algo de se pensar, né? Então, só para esclarecer isso tudo, desculpa pelo vídeo comprido, mas as imagens foram disponibilizadas assim que fomos informados. Não tem como fazer o flagrante porque realmente não foi dentro de 24 horas, né? Nem informado nós não fomos dentro de 24 horas, mas aí fica a carga agora dos dois envolvidos que o condomínio prontamente conseguiu identificar. Esse é um dos casos que a gente conseguiu já resolver mais ou menos nesse sentido, né? A gente já teve caso de dano a veículo que a gente identificou que o morador, por exemplo, o veículo não foi identificado dentro do condomínio. Por exemplo, a gente pega as câmeras ali de entrada e saída, o veículo sai em bom estado e volta já arranhado. Mas pode ter caso aqui dentro. A gente não tem câmera em todos os locais, mas a gente está sempre ampliando. À medida que os chamados são abertos, algumas ocorrências, a gente vê que é prioridade, estamos ampliando as câmeras, né? Então, agradeço aí quem mandou essas milhares de mensagens, os prints com as ideias de conspiração maluca, né? Mas graças a Deus nós estamos sempre no caminho certo e da verdade, diferente, infelizmente, de algumas pessoas aí.